Parece que o senhor tem a ficha limpa, Doutor Gru. Eu vejo que fez uma lista com algumas de suas realizações pessoais. Muito obrigada, eu adoro ler. Realizações do Dr. Gru. Registros de adoção. Ficha de Gru. Transmitindo. O negócio é o seguinte. É que eu me sinto muito sozinho desde que minha esposa Debbie passou dessa pra melhor. É como se meu coração fosse um dente que está com um buraco que só pode ser preenchido por crianças. Desculpa. A senhora é uma teteia, hein? Ai, muito obrigada. Enfim. Podemos formalizar a adoção? Estou tão emocionado. Por favor, peça a Margot, Edith e Agnes para irem pro saguão. Eu aposto que a mamãe é bonitinha. Os olhos do papai devem ser lindos. Eu aposto que a casa deles é feita de geleia. Se fosse, seria legal. Minha lagarta não vai virar borboleta nunca. Isso é um Cheetos. Oi, meninas. Meninas, eu quero apresentar o Sr. Gru. Ele vai adotar vocês. E ele é dentista. Oi, eu sou Margot. Essa é a Edith e essa aí é a Agnes. Peguei sua perna. Tá legal, chega, menininha. Solta minha perna, solta, vai, tá chatinho. Larga, Como faço para remover? Jogando água? Ela vem com fita adesiva? Grudou. Beleza, meninas, vamos? Bom, o nosso trabalho tem como pano de fundo o filme Meu Malvado Favorito e vai tratar do recorte da adoção tardia. Se a gente fizer uma análise histórica entre as civilizações, nós vamos perceber que egípcios, caldeus, assírios, romanos, em todas essas civilizações, o Instituto da Adoção esteve presente. Porém, estava ligado a uma questão muito mais de manutenção da linhagem familiar, então do nome daquela família, do que de fato uma preocupação com a criança e com o adolescente que poderiam estar em situação de vulnerabilidade. Quando a gente passa para Napoleão, nós temos uma lei no Código Civil Napoleônico que vai tratar especificamente da adoção. E no Brasil, nós vamos ter, depois de 1650, uma lei tratando do Instituto da Adoção, porém sem responsabilização estatal. Vai ser mais as famílias que se dispusessem a cuidar, o Estado incentivava essa ação de uma forma bem superficial. E somente em 1990, com a instituição do ECA, é que a preocupação passa a ser de fato o adotado, o bem-estar do adotado. E o nosso trabalho vai tratar dessa relação entre adotante e adotado, dos estigmas que perpassam a relação de uma adoção tardia e de como o preconceito institucionalizado também influencia nessa questão. Bom, eu fiquei responsável pela parte do estigma e do esquecimento da adoção tardia e como ela é vista na atualidade. Os obstáculos se apresentam em diversas formas, como em percepções temerosas acerca desses indivíduos, com expectativas irreais sobre a relação a ser construída, além, é claro, do preconceito sobre a modalidade. Paira um mito sobre ela e os possíveis adotantes, eles tendem a acreditar que esses jovens vão vir com vícios para as famílias, devido às situações que eles enfrentaram no seu passado. Assim, é preciso ressignificar a expectativa entre o filho desejado e o filho possível, assim como aconteceu com o Gru e com as meninas, que conseguiram construir uma relação de amor e de afeto ao longo do filme. E agora eu vou falar um pouco sobre as preferências dos adotantes. Em primeiro lugar, é válido falar que crianças brancas possuem mais chances de serem adotadas do que crianças negras. Isso a gente pode ver por dados do CNJ, que eu coloquei aqui, de 2016, em que a maior parte das crianças a serem adotadas são negras.
E eu coloquei algumas causas também, algumas possíveis causas. Primeiramente, o racismo estrutural, ele é o mais claro de todos, que é por conta de resquícios de uma sociedade escravista. Isso se reflete, portanto, na adoção. Então, crianças negras acabam sendo menos adotadas. Tem um outro ponto, que é a mercantilização da adoção, que são muitas exigências no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e isso é tratar a questão como algo mercantil. E agora eu vou falar um pouco sobre a paternidade biológica compulsória, que é a paternidade estando associada a fatores genéticos e biológicos, ou seja, os adotantes têm uma visão de que o filho adotado serve para substituir aquele biológico, enfim, o que acaba fazendo com que os adotantes queiram filhos com características parecidas consigo mesmos. Relacionando aqui com o meu malvado favorito, o Gru não se importou com a idade ou com as características físicas das meninas, e isso deveria ser refletido na sociedade brasileira também. Na terceira parte do nosso artigo científico, a gente vai tratar sobre as dificuldades de adaptação, que é o que mais assusta os adotantes, essa possibilidade da criança ela possuir uma bagagem anterior. O próprio filme retrata diversas dessas dificuldades que aparecem pelas crianças serem mais velhas e mostra que esse laço de parentesco ele só acontece durante o final. E é por isso que as pessoas elas preferem os bebês, porque isso representa a tentativa de refazer um modelo biológico, reproduzir esse modelo biológico. Então, essa imitação da família biológica, das pessoas acreditarem que a criança não deve saber que ela é adotada, além das expectativas que os pais colocam em relação ao comportamento e à personalidade da criança, aumentam ainda mais essas dificuldades do processo de adaptação. Além disso, a idade avançada, na verdade, não é um fator dificultador, é um fator facilitador, porque a criança ela já tem certa compreensão. E isso é relatado por várias das famílias em diversas pesquisas que foram apresentadas durante o artigo. E por isso que você tem que ter em mente é que todo o processo de adoção ele precisa de uma adaptação, e o processo de adaptação ele não é tão ruim assim quanto existe na perspectiva atual. Vamos falar sobre medidas de adaptação às formas já existentes e outras propostas de melhora nesse cenário de marginalização. A gente se concentrou em duas problemáticas, o acompanhamento psicossocial e a seletividade na hora de adoção. O acompanhamento psicossocial ele já é enfatizado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu trouxe esse artigo que garante a segurança por meio da reavaliação no lar, mas o que eu acho mais importante é que falta uma especificidade do direito para esse acompanhamento psicossocial no adolescente antes da adoção, dentro dos lares temporários, né? Porque esse adolescente ele vai ter que lidar com uma pluralidade de famílias no nosso país, como a família homoafetiva, e também ele é muitas vezes vítima de devolução. Essa devolução, às vezes, faz um estrago no seu psicológico e ele deve sentir a esperança de encontrar um novo lar. E a esperança, muitas vezes, ela é construída por meio da terapia. E o outro problema, ele é muito concentrado no adotante, né? Que é a seletividade. Eu levantei alguns dados dentro do nosso artigo que mostra que essa seletividade se concentra pela etnia. O nosso país está melhorando, né, porque a gente está conseguindo enfrentar o racismo estrutural, mas ele ainda é existente dentro do processo de adoção tardia. E como a gente resolve esse problema? A gente tem que, dentro da obrigatoriedade do acompanhamento psicológico para o adotante, desenvolver esse papel de protagonismo nele para essa quebra de trauma, porque a gente consegue desenvolver uma empatia e enfrentar esse problema. A ficção ela tende a terminar com um final feliz, o que nem sempre se concretiza no mundo real, mas a gente espera que esse trabalho tenha demonstrado que existem fatores que precisam ser tratados para que a adoção tardia seja, assim, uma mais aceitada diante da população, que esses estigmas e esses preconceitos possam ser derrubados, como, por exemplo, essa expectativa de correspondência estética e física entre adotante e adotado, essa tentativa de substituição de um filho biológico, porque não se trata nada disso. O racismo estrutural que é institucionalizado, o próprio processo de adoção que passa por problemas que precisam ser atenuados, que precisam melhorar para que a adoção seja mais célere, que a população abrace mais a causa e que as crianças e adolescentes possam ter a chance de um final feliz, assim como a Judite, a Margot e a Agnes.